Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom dia. Eu quero compartilhar com os senhores e com as senhoras deputadas um texto que eu passo a ler agora. Como tem sido a obra da República nos últimos anos. No outro regime, a monarquia, o homem que tinha certa nódoa em sua vida era um homem perdido para todo o sempre. As carreiras políticas lhe estavam fechadas, fazendo uma crítica ao período da história do Brasil chamado de monarquia. Havia uma sentinela vigilante, de cuja severidade todos se temiam, a que, acesa no alto, guardava a redondeza como um farol que não se apaga, em proveito da honra, da justiça e da moralidade geral. No entanto, senhores, na República, os tarados são os taludos. Na República, todos os grupos se aliaram do movimento dos partidos, da ação dos governos, da prática das instituições. Contentamo-nos hoje com as fórmulas e aparências, porque estas mesmas vão se dissipando pouco a pouco, delas quase nada nos restando. Apenas temos os nomes, apenas temos a reminiscência, apenas temos a fantasmagoria de uma coisa que existiu, de uma coisa que se deseja ver erguida, mas que na realidade se foi inteiramente. E nessa destruição geral de nossas instituições, a maior de todas as ruínas, senhores, é a ruína da justiça, colaborada pela ação dos homens públicos, pelo interesse dos nossos partidos, pela influência constante dos nossos governos. E nesse esboroamento da justiça, a mais grave de todas as ruínas é a falta de penalidade dos criminosos, confesso. É a falta de punição quando se aponta um crime que envolve um nome poderoso, apontado, indicado e que todos conhecem. Deputado César Pires, quero invocar a sua memória. Esse texto que acabei de ler, ele vem à tona quando eu cito a parte principal dele. Esse texto que acabei de fazer referência, ele é tão atual, é tão contemporâneo, deputado César Pires, que pode ter sido escrito na noite de ontem ou na manhã de hoje. Mas esse texto, deputado César Pires, foi escrito em 1914. E é um texto que todos poderão talvez lembrar da sua magnitude, quando eu passar a ler um fragmento que é muito conhecido. E o fragmento diz: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa, Discursos Parlamentares, obra completa em 1914, página 86 e 87. Um texto que tem mais de 100 anos, mas um texto que está tão real como a luz do dia, como o sol que todos os dias nasce e com a mesma certeza vai se pôr ao final do dia. Um texto de Rui Barbosa de 1914 que retrata a realidade dos dias de hoje. E é com esse texto, senhoras e senhores, que eu passo a ler a sua essência mais uma vez, que inicio o meu pronunciamento no grande expediente de hoje. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes das mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude e a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Na manhã de hoje, eu quero mais uma vez desmascarar a propaganda enganosa do governo do Estado quando ele fala de escola digna. Isso mesmo, eu quero desmascarar, porque existe uma máscara e essa máscara precisa cair, precisa ser desmascarada.
A verdade precisa vir à tona. E na manhã de hoje, eu utilizo o grande expediente para me ater ao desmascaramento da propaganda enganosa por parte do governo do Estado. Peço que todos tenham atenção, por gentileza. Inicialmente, eu estudei escola pública. Fui resgatado pela educação, fui resgatado pela escola pública. E como deputado estadual, eu não poderia fechar os meus olhos para a triste realidade da escola pública no nosso país, no nosso estado e no nosso município. E temos desenvolvido um projeto chamado De Olho nas Escolas. E temos percorrido e fiscalizado escolas públicas municipais e estaduais. Temos cobrado da Prefeitura de São Luís e de outras prefeituras a reforma de escolas públicas municipais. Temos cobrado do governo a reforma de escolas públicas estaduais. E temos fiscalizado e denunciado. Não obstante, no ano de 2017, depois do mês de março, do mês de abril, quando o governador Flávio Dino teve ciência que seu nome estava citado na Lava Jato, estava citado na delação da Lava Jato, e senhoras e senhores, cabe um parêntese, eu não estou dizendo que o governador Flávio Dino é réu na Lava Jato, estou dizendo que quando o governador Flávio Dino teve ciência que o seu nome estava delatado na Lava Jato, e o que é a Lava Jato, senhoras e senhores? É a maior operação de combate à corrupção do país. E o governo do Estado do Maranhão teve o seu nome relacionado na Lava Jato. Teve o seu nome citado na Lava Jato. E ao ter o conhecimento do seu nome citado na Lava Jato, o governador Flávio Dino aumentou a propaganda. E o governador Flávio Dino tem recursos para isso. O governador Flávio Dino retirou de 2016 para 2017, que então o presidente da Comissão de Orçamento, que era o deputado Vinícius Louro, que ora assiste essa sessão, foi retirado o orçamento de quase 6 milhões de reais da Secretaria da Mulher. Deputado Eduardo Braide, de 2016 para 2017, foi retirado 6 milhões de reais da Secretaria da Mulher. Foi retirado também quase 11 milhões de reais, deputado Souza Neto, da Secretaria de Esportes. E pasmem, senhoras e senhores, aumentaram em mais de 15 milhões o orçamento da Secretaria de Comunicação do Estado. Nós fizemos ações no final do ano passado para que esse dinheiro fosse revertido para a saúde da mulher, para campanhas. Deputada Valéria Macedo, retiraram 6 milhões, deputada Valéria Macedo, da Secretaria da Mulher. E nós fizemos aqui gerência para que esse dinheiro pudesse voltar para a Secretaria da Mulher, para a Secretaria de Esporte. Mas aumentaram o orçamento da Secretaria de Comunicação. E o governo do Estado faz propaganda, por exemplo, no Castelão, no Diozinho Santos, com placas, com painéis de LED. Mas eu pergunto, será que a torcida do Sampaio, do Moto, do MAC, do Cordino, estão satisfeitos com as propagandas nas páginas de revistas e jornais? Painel no estádio. Não era melhor reverter esse dinheiro da propaganda para os clubes, para levantar os clubes maranhenses? Cadê o dinheiro que foi investido na TV difusora para transmitir os jogos? Não era melhor ter investido nos times? Pergunte isso para a torcida do Moto, do Sampaio, do MAC, do Cordino, que com certeza eles têm a resposta. Então aumentaram a propaganda. Então, quando o governador Flávio Dino teve ciência que seu nome havia sido citado na Lava Jato, delatado pelo delatado na Lava Jato, ele aumentou a propaganda. Mas algo chamou muito a nossa atenção, por ser ligado à educação, por já ter defendido
uma escola pública digna, defendido os professores, e chamou muito a nossa atenção. Propaganda exagerada em outdoor, jornais, panfletos, nas emissoras de TV, na Mirante ligada à Rede Globo, Difusora, Bandeirantes. E eu estava em Imperatriz, quando eu percorri ruas de Imperatriz, e encontrei outdoors da periferia de Imperatriz. Em outros municípios, outdoors espalhados pela BR. Em outros municípios. Uma grande quantidade de propaganda falando de escola digna. E aquilo aguçou nossa curiosidade. E solicitamos ao governo do Estado do Maranhão que enviasse a esta casa a relação de todas as escolas que o governo disse que havia reformado e que havia construído. Senhoras e senhores, e o teor da propaganda, deputado Eduardo Braide, era essa. Nós montamos um dossiê. O teor da propaganda dizia 574 escolas reformadas ou totalmente reconstruídas. Atento ao tempo verbal. O tempo verbal não diz escolas que serão reformadas para o futuro. O tempo verbal é bem tácito, é bem claro. Escolas reformadas ou totalmente reconstruídas. É o teor da propaganda exagerada em quase 90 dias. Deputado Wellington, se puder mais tarde, eu quero Vou fazer só uma concluir, eu destinaria o tempo para que nós possamos falar, a essência do parlamento, discutir um tema tão importante no Estado do Maranhão, em um momento que o Brasil é passado a limpo, o Maranhão precisa ser passado a limpo, que a política precisa ser passada a limpo. E como eu iniciei o pronunciamento, hoje eu estou tendo a oportunidade de desmascarar a propaganda enganosa do governador Flávio Dino. Então essa é a propaganda, de forma exagerada, em 3 meses. 574 escolas reformadas ou totalmente reconstruídas. Essa é outra propaganda, que diz que 300 escolas dignas serão construídas até 2016. Traseiras de ônibus, outdoor, muita propaganda. E solicitamos, através de requerimento, que o governo do Estado enviasse para esta casa a relação de todas as escolas reformadas ou totalmente reconstruídas, bem como das escolas que estavam sendo construídas do zero. Veio para a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão o ofício número 660. E cometeram, talvez, dos mais graves erros no governo do Estado do Maranhão em mandar essa relação para a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Uma relação cheia de vícios, cheia de erros, cheia de incoerências, cheia de mentiras. Uma relação que inclusive atesta uma das campanhas que diz que até 2018 serão entregues 300 novas escolas. Só que o documento diz que até agora tem 9 escolas construídas, 10 escolas estão em andamento, enfim, tem a relação das escolas. Mas, senhoras e senhores, eu ainda vou me debruçar sobre essas 300 escolas que estão anunciadas e serão entregues até 2018. Então, o deputado Eduardo Braide tem muito argumento para os próximos meses, para os próximos dias. Quando possível, me conceda uma parte, deputado. Eu não vou nem me ater ainda à construção de 300 novas escolas, porque nós vamos ainda percorrer essas 300 novas escolas e vamos mostrar que são escolas de 2 salas, muitas escolas de taipas que ainda não foram substituídas, escola de taipas que ele vai dar muita dor de cabeça para o governo Flávio Dino, que ele disse que é o mote da sua propaganda, que é orgulho do seu governo, que é a escola digna. E hoje eu quero mostrar que nós temos escolas não dignas no governo Flávio Dino. Mas, senhoras e senhores, eu quero me ater à base inicial, que são as 574 escolas reformadas ou totalmente reconstruídas. E eu quero fazer uma reconstrução do tempo, trazer à memória o início das nossas denúncias.
No início do ano, estivemos na cidade de Açailândia para participar de uma audiência pública sobre o fechamento das guzerias, fechamento de postos de empregos no Maranhão, que esta casa está preocupada, que os deputados estão preocupados, que o governo não está preocupado. O governo está preocupado em aumentar a propaganda, em recolher motos e veículos dos maranhenses para aumentar a propaganda. E aumentou. No mês de julho, o governador Flávio Dino suplementou em mais 9 milhões de reais a Secretaria de Comunicação do Estado. Mas vou voltar no tempo. Estivemos participando de uma audiência pública na cidade de Açailândia e fomos surpreendidos com professores, pais e alunos denunciando uma escola em Açailândia, que a escola estava em reforma há mais de ano. E a escola Antônio Carlos Beckmann. E que, coincidentemente, consta na relação enviada pelo governo do Estado a esta casa. E nós fomos verificar. E lá na escola Antônio Carlos Beckmann, uma reforma que se arrasta há mais de ano. Só que no primeiro documento, diz que a reforma, a escola já sofreu intervenção. Já foi feita uma manutenção. Nós ficamos curiosos para saber que manutenção foi essa. Mas o governo do Estado mandou outra relação de escolas que estão sendo reformadas pela Cinfra, pela Secretaria de Infraestrutura. E a escola também consta lá. Ou seja, senhoras e senhores, vejam a primeira incoerência, deputado Eduardo Braide. No ofício mandado a esta casa, que consta 574 escolas que foram reformadas ou totalmente reconstruídas, nós já encontramos, no mínimo, 2 mentiras ou 2 erros grotescos, grosseiros. Primeiro, 2 relações em que mais de 40 escolas estão duplicadas. Escolas que estão na primeira relação, estão na segunda relação. Então, jamais vai dar 574 escolas. 2, nessa relação de 574 escolas, tem para mais de 50 escolas, que na hora que a gente lê, como por exemplo, Imperatriz, ou melhor, em Montes Altos, Escola Passone de Carvalho, que foi citada pelo deputado Marco Aurélio, está aqui, a executar, 0, nesta relação, e aí entra na outra relação. Ou seja, na hora que filtra as escolas que estão duplicadas, que tem duplicidade nas 2 relações, é um número muito inferior, é um número muito aquém. E a gente foi surpreendido nesta semana, nós fomos surpreendidos nesta semana, mais uma vez com propaganda do governador Flávio Dino, dizendo, na época do abandono, governador Flávio Dino, eu não tenho nada com o governo passado. Eu não era deputado no governo passado. Sou deputado dessa legislatura. E deputado que se sente muito à vontade para cobrar, para fiscalizar. Votei no governador Flávio Dino. Pedi voto para o governador Flávio Dino. Passei 2 anos na base do governador Flávio Dino. E hoje, mantenho uma linha independente que já mantinha nos 2 primeiros anos, mas muito mais independente, pelas decepções. E mantenho coerência política. Quando eu saí do PPS, saí pela porta da frente, como entrei. Sem fofoca, sem disse-me-disse. E apoiei o projeto do governador Flávio Dino ao governo do Estado. E não devo nada ao governo do Estado. O governo do Estado do Maranhão não me ajudou em nada durante a campanha, nem um santinho, nem combustível. O governador Flávio Dino não pediu voto para mim. Eu pedi voto para o governador Flávio Dino. E por onde eu andei, eu tinha um banner com a imagem, com a foto do presidente Eduardo Campos, da vice-presidente Marina, do governador Flávio Dino, do vice Brandão, do senador Roberto Rocha, da deputada federal Elisiane Gama. E todo lugar onde o meu pé tocava, eu pedia voto para ele. Passei 2 anos na base do governador Flávio Dino. Então hoje quem fala é um deputado que mostra as decepções com a atual gestão, com o atual governo. Um governo que não tem diferença nenhuma de governos passados. Uma mudança que não chegou.
E essa decepção, eu tenho observado por onde eu ando. Na última semana estive na cidade de Nova York. Uma senhora de 90 anos de idade me disse: meu filho, eu já votei em Rosiana, já votei em Lobão, Zé Reinaldo. Na última eleição eu votei em Flávio Dino, mas não volto mais para nada que ele se candidate aqui na minha cidade, em qualquer lugar. É a decepção da população. É a decepção de empresários que estão sendo massacrados. É a decepção de quem está tendo a sua moto apreendida no interior do estado, porque o governador não tem a mínima compreensão, sensibilidade e complacência com a população que está desempregada, sofrida. Nós temos um projeto que proíbe a apreensão de IPVA, que tramita nesta casa. Mas, senhoras e senhores, o governador Flávio Dino, na semana, fez uma propaganda dizendo: esta escola é uma das 600, já aumentou, pulou de 574 para 600 escolas. Governador Flávio Dino, nós hoje fizemos uma indicação para que Vossa Excelência coloque no site oficial do Estado a relação de todas as escolas, com a reforma que foi feita, para que nós, parlamentares, para que o deputado Hélio, para que professores e alunos possam verificar essas reformas pessoalmente. Disponibilizar no site oficial do governo a lista de todas as escolas reformadas ou reconstruídas, atualizando de acordo com as novas obras, a fim de permitir que a população tenha o real e efetivo controle da propaganda. Senhoras e senhores, estivemos em Açailândia. Eu e o deputado Eduardo Braide percorremos as ruas de Açailândia, fomos com alunos e professores e constatamos que a escola estava a ser reformada há mais de um ano. Caiu a ficha aí, a primeira mentira. Falsearam a verdade. Está aqui na relação. Não sou eu que estou dizendo, eu estou mostrando que mandaram a relação mentirosa, que falseia a verdade. Exemplo 2. Fui convidado por professores e alunos, aí aqui pertinho, no Maiobão, na Escola Estadual Robson Martins. E eu fui sem avisar. E chegando lá encontrei uma sala que não tem interruptores, que não tem fiação elétrica. Deputado César Pires, uma sala quente, uma sala que não tem ventilador e não tem iluminação. E eu flagrei os alunos assistindo aula ao relento. Os alunos assistindo aula debaixo da árvore. Senhoras e senhores, as denúncias que eu faço não são denúncias de ouvir dizer, de ouvir falar. Eu vou em loco, eu vou no local. E eu fui no local. E ao chegar lá, eu constatei que os alunos assistem aula ao relento. Eu comprovei. Eu conversei com os alunos. Eu fiz o vídeo com os alunos. Uma escola do governador Flávio Dino, que os alunos assistem aula ao relento. É uma escola não digna. Exemplo 2, Escola Robson Martins, no Maiobão. E essa escola, senhoras e senhores, consta na relação, está aqui na relação. A escola consta na relação, está aqui na página 4 da relação. Escola Professor Robson Campos Martins, no Maiobão, sofreu 2 intervenções. A escola teve o muro pintado, somente o muro foi pintado, o muro da escola. Exemplo 2. Vamos para o exemplo 3. Eu fui à cidade de Paraibano, encontrei uma escola que causou polêmica, dizendo que era do município, que era do estado. A escola é do estado, foi repassada para o município somente em dezembro do ano passado. Agora, pasmem, senhoras e senhores, como que o governo do estado dá uma desgraça, dá uma escola quebrada, danificada. Eu teria era vergonha na cara de entregar uma escola danificada, quebrada para o município. E, senhoras e senhores, fizemos a denúncia do Ministério Público, e o Ministério Público já está com ação civil pública. E cita como réu o governo do estado e o município, para que reformem a escola. E mais ainda, tem crime. Estão construindo uma quadra dentro de uma escola abandonada. Esse é exemplo 3. Senhoras e senhores, exemplo 4. No último final de semana, estivemos na cidade de Pastos Bons. E consta também aqui na relação que a escola em Pastos Bons teve uma intervenção, foi reformada. Só pintaram o muro. Só pintaram o muro, está aqui. Escola Professor Ibamar Torres. Não é conto da carochinha, não é de ouvir falar. Eu fui à cidade
de Pastos Bons. Era um domingo, a escola estava fechada, mas eu não tive dificuldade em entrar na escola reformada do governo Flávio Dino. Na escola reformada do governo Flávio Dino, que tem uma quadra dentro da escola, que as traves são amarradas com bambu, com traves de bambu, eu não tive trabalho de entrar na escola. Por quê? Porque a escola tem um muro quebrado, todo danificado, um muro quebrado. A escola só foi pintada à frente. Solicitamos ao governo Flávio Dino que reforme a escola de verdade e denunciamos o Ministério Público pessoalmente lá na cidade de Pastos Bons. Senhoras e senhores, estamos aguardando o governo do estado se pronunciar com relação à cidade de Pastos Bons e sobre a escola professor Ribamar Torres. Como já se passaram mais de 10 dias e não se pronunciou, eu trago hoje mais um exemplo, o exemplo número 5, que é da cidade de Nova York. Fui à cidade de Nova York de forma descompromissada, fui visitar amigos em Nova York. Quando a professora, deputada Eduardo Braga, a professora me barrou e disse: deputado Wellington, você quer visitar a nossa escola? Eu digo: primeiro eu vou verificar o nome dessa escola. Aí ela se anda comigo debaixo do braço. Verifiquei o nome da escola, e a escola consta na relação. Consta realmente na relação, embora não tenha sofrido intervenção, mas a escola está aqui há 4 anos com o muro caído, com o muro quebrado. Senhoras e senhores, tudo isso me chamou a atenção para o primeiro exemplo, que é o 6º, que foi quando o governador Flávio Dino divulgou uma matéria dizendo a seguinte frase, deputado Eduardo Braide: escola Sintra, depois da reforma que fizemos, valorizar a educação é o centro do nosso projeto de desenvolvimento. Ficou muito bonita, não é? Está aqui a foto que ele divulgou. E essa é a realidade. Ninguém disse não. O deputado Hélio foi pessoalmente na escola Sintra. E outra, a quadra que ele utiliza na propaganda, de forma errada, inclusive na propaganda do PCdoB, que é crime, dentro de uma escola, a quadra não é de lá, é do anexo. E é esse o governo da mudança, é esse o governo do Estado do Maranhão. Com a palavra, deputado Eduardo Braide. O deputado Eduardo já havia pedido logo depois do deputado Souza Neto. Deputado Souza Neto, com a palavra. Deputado Wellington, quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento que Vossa Excelência tem realmente como professor, como militante na área da educação, tem, na verdade, todo o dever e toda, na verdade, também autoridade para falar nesse assunto, no caso da educação. Eu fico imaginando, será que isso é coisa da sua cabeça? Será que isso é invencionice sua? Vossa Excelência é um dos poucos aqui, e eu parabenizo Vossa Excelência, a rodar o Estado inteiro como fiscalizador e desmontar toda essa farsa, essa mentira do governo do Estado do Maranhão. Tanto é que eles tiraram de outras secretarias e colocaram na comunicação 9 milhões para poder passar para todos os maranhenses essas mentiras que eles estão aí todos os dias contando, nessas propagandas enganosas em que Vossa Excelência tem demonstrado todos os dias aqui nessas escolas do Estado inteiro. Tanto é verdade, que eles acusam o golpe, através das mídias comunistas, através do patrulhamento comunista, querendo descaracterizar as pessoas que estão mostrando a realidade. E não tem como, deputado Wellington. Vossa Excelência é muito enfático. Vossa Excelência chega no município de Pastos Bons, está em Nova York, em Amarante, está no estado inteiro, e mostrando a realidade. E se fosse verdade que o governo do estado estivesse reformando escolas e estivesse construindo escolas, ele mandaria para cá o relatório que Vossa Excelência pediu para a mesa. E até hoje nunca chegou. É assim na infraestrutura, é assim na segurança pública, é assim na saúde e é assim como Vossa Excelência está mostrando na educação. É um governo só de propaganda, como Vossa Excelência está mostrando as provas. Não é invencionice, Vossa Excelência. Não é criação de Vossa Excelência.
são provas, isso que Vossa Excelência está mostrando. Isso é para mostrar que essa suplementação para a área da comunicação é para botar na cabeça dos maranhenses e jogar propagandas mentirosas que está aí, e é uma estratégia do governo, essa de mostrar essas propagandas enganosas que Vossa Excelência tem mostrado nessa tribuna. Muito obrigado pela parte. Senhor presidente, só com a sua complacência, deputado Eduardo Brade havia se inscrito também, por favor. Deputado Eduardo Brade, com a palavra. Deputado Wellington, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência, não só pelo pronunciamento, mas o trabalho que Vossa Excelência tem, enquanto membro titular da Comissão de Educação dessa Casa, em rodar o Maranhão e acompanhar de perto a situação das nossas escolas estaduais, mas quero somente fazer uma intervenção ao pronunciamento de Vossa Excelência. Eu tenho acompanhado, deputado Wellington, até porque é uma propaganda atrás da outra, nem que você não queira, você acaba assistindo as propagandas do governo do Estado em relação ao programa Escola Digna. De um lado, falam em 600 escolas, que praticamente já foram reformadas, recuperadas ou construídas. Por outro lado, a propaganda diz e fala claramente, apresenta um número lá em 300 escolas que serão, que já foram ou serão entregues pelo governo do Estado. E aí, deputado Wellington, me vem às mãos um documento, um pedido de informação que Vossa Excelência fez, onde o governo do Estado confirma que somente 10 escolas foram construídas até a chegada daquele documento aqui. Então, a pergunta que se faz de forma muito clara, deputado Wellington, é se não era melhor o governo do Estado pegar o dinheiro que ele gasta com essas propagandas enganosas e investir para entregar mais rápido e mais escolas para que seja atendida a educação do povo do Maranhão. Porque na hora que ele retira o dinheiro que era para construir as escolas, para colocar numa propaganda e falar em escolas que não existem, quem acaba sofrendo é o povo do Maranhão. Portanto, parabéns a Vossa Excelência e faço o pedido ao governo para que economize mais em propaganda enganosa e invista mais em escola, tendo em vista que oficialmente somente 10 escolas foram entregues. Diga-se de passagem, quem está dizendo não é o deputado Eduardo Brade, é o documento oficial da Secretaria de Estado de Educação. Parabéns a Vossa Excelência. Deputado Eduardo Brade, muito obrigado pela parte. Deputado Souza Neto também. Deputado Eduardo Brade, nós solicitamos inicialmente esse ofício, e eu tenho certeza que foi um dos erros mais graves do governo do Estado do Maranhão até hoje, em mandar esse ofício para a Assembleia Legislativa, porque o trabalho está só iniciando. Eles talvez não acreditassem que o deputado Wellington é destemido, e o deputado Wellington está só iniciando. E olha que eu falei aqui de 6, eu não falei nada para o futuro, falei de 6 que eu já fiscalizei, Deputado Wellington, 6 que eu já detectei. peço para Vossa Excelência finalizar. Vou concluir. Por favor. 6 que eu já identifiquei, mas já tem mais 4, já estão engatilhadas, já estão prontas, e no momento oportuno eu vou soltando e liberando. Eu tenho fiscalizado de verdade, eu tenho um lado, que é o lado do povo. E mais ainda, vamos solicitar também ao governo do Estado do Maranhão 2 informações importantes. Solicitar ao governo do Estado do Maranhão a cópia de todos os contratos, de todos os recibos, das reformas de cada escola individualmente. De cada escola apresentar qual tipo de reforma, o que foi feito. Porque 574 escolas reformadas ou totalmente reconstruídas não pode brincar com a inteligência do maranhense. São 7 milhões de maranhenses que já estão cansados, já foram enganados ao longo do tempo e acreditaram numa mudança que não chegou. Vamos solicitar também ao governo do Estado todos os gastos de 2017 com propaganda, mas não é o gasto total. Recibos, cópias de contrato, planilha de mídia de outdoor, TV, jornal, panfleto, tudo discriminado, inclusive pago a jornais internacionais, nacionais, revistas, denúncias de matérias no valor até de R$100 mil. Chega de propaganda. O maranhense, os 7 milhões de maranhenses, quer o Maranhão de verdade, quer o Maranhão realmente sendo transformado, não o Maranhão da propaganda enganosa, não o Maranhão da mentira. E enquanto educador e ex-aluno de escola pública, nós queremos uma escola pública de qualidade e uma escola pública real, verdadeira, da realidade e não da propaganda. Para finalizar, senhor presidente, palavras não minhas, mas de um jovem de 17 anos, lá da cidade de Pastos Bons.
aspas, não minha, de um jovem de 17 anos. Esse governo é cara de pau, porque a propaganda que ele mostra na TV de escola digna não é a escola que eu estudo. Eu não tenho escola digna, a minha escola é digna de pena. Essa é a realidade que nós encontramos hoje no estado do Maranhão. Sem a parte, senhor presidente, mas só gostaria de lembrar o episódio que nós vivemos do município de Açailândia. Eu citei, deputado Eduardo Braz. Chegamos lá, não, mas eu estou só relembrando aquele fato, que na propaganda era uma situação e nós chegamos lá, uma escola que estava há 1 ano sem aula e tivemos aquela manifestação por parte dos alunos de Açailândia. E eu estou à disposição do governo do estado para os esclarecimentos, do secretário de Educação do estado, da base do governo, para os devidos esclarecimentos. Porque o que o deputado Wellington tem denunciado é com fundamentação, é com provas e mais ainda. Deputado eu Wellington, tenho ido pessoalmente estamos com a cada quase 6 escola. minutos além do seu tempo, por favor. Vou concluir. Para concluir, eu volto no tempo, um texto de 1914, e ele diz: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderosos, os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar a virtude e a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Não tenho vergonha de ser deputado, não tenho vergonha de ser honesto. Pelo contrário, vamos continuar firmes no nosso propósito, em defesa da educação de qualidade, em defesa do povo do Maranhão. Que Deus abençoe a todos. E Deus nos ensina, Deus nos diz: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Que Deus abençoe o estado do Maranhão.